Semana passada, o pastor Henrique começou essa série Lares que Mudam o Mundo, a partir do exemplo de Cornélio, um centurião romano, portanto, pertencente àquele exército opressor do povo de Deus, e o modo como Deus simplesmente derrama o espírito dele sobre a família de Cornélio, e aquele lar se torna um lar, de fato, que transformou a realidade à sua volta. E aí, gente, hoje a gente vai falar de um outro lar que experimenta também essa característica de ser um lar influenciador e transformador da realidade à sua volta, que é o lar de Lídia. Talvez você tenha ouvido pouco falar a respeito de Lídia, e a gente vai aprender um pouco a partir do exemplo que ela deu e do que Deus fez nela e através da vida dela aqui nessa noite. Vamos ler lá então, Atos 16, verso 9, diz assim, fica atento à leitura, procura não se movimentar a partir de agora. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Trode, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa. Ela nos convidou, dizendo, se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Amém, irmãos? Paulo estava na sua segunda viagem missionária, acompanhado de Timóteo, Silas e Lucas, que era o historiador que fez o registro desse livro de Atos. E ele, então, durante essa viagem, tem um sonho em que Deus fala para ele, em que um homem macedônio aparece para ele nesse sonho e fala, passe a Macedônia e ajuda-nos. Vem em nosso socorro. Nós, macedônios, povo do norte da Grécia, povo da Europa, somos um povo carente de Deus, um povo embriagado com a cultura helênica, grega, mas um povo vazio de Deus, um povo pagão e um povo, por isso, necessitado e carente de Deus. Assim como Cornélio era um romano, por isso alguém que desconsiderava completamente o senhorio de Cristo ou do povo israelita. Esse varão, esse homem macedônio, então, representava toda essa cultura ali grega, e ele estava clamando, venha e pregue para nós. E Paulo entende claramente que era o Senhor que estava dirigindo ele para ali, e ele vai em direção àquele lugar. E Filipos, então, é o lugar, é a cidade onde ele fica, na Macedônia, que era uma cidade ainda não evangelizada, com pouquíssimos judeus, porque em Jerusalém, em lugares que tinham muitos judeus, ele já começava falando a respeito do Messias que havia chegado. Mas lugares em que não havia ainda o judaísmo fortalecido, como era o caso de Filipos, eles não tinham já esse pano de fundo histórico e religioso para introduzir a pregação do Evangelho. E a Grécia, então, naquele tempo, era esse lugar árido, hostil à fé, resistente ao Evangelho, mas eles vão para ali. E aí Filipos, na verdade, acaba por ser a primeira cidade europeia a ser alcançada com o Evangelho, onde uma igreja é plantada. A gente pode dizer que ela é o berço, a gente diz que a Europa é o berço do cristianismo ocidental. Filipos é o berço da Europa, o berço do cristianismo na Europa, o berço do cristianismo. E a gente vai descobrir hoje aqui que a casa de Lídia foi o berço do cristianismo em Filipos, que era o berço do cristianismo na Europa, que era o berço do cristianismo no Ocidente. E a gente está aqui hoje, a gente crê por causa da casa de Lídia, amém?
Então a gente vai falar sobre o berço do berço do berço do cristianismo ocidental, sobre onde tudo começou. Dá para medir a importância da casa de Lídia, só para a gente ter uma ideia, irmãos, do que acontece. Lídia era então uma judia originária de Tiatira, que era uma cidade forte economicamente por causa da indústria têxtil, e ela então se torna uma importante comerciante de púrpura e vai de Tiatira para Filipos trabalhar ali com a sua empresa e cresce e prospera tremendamente em Filipos. Mas a Lídia que o texto mostra para nós era uma mulher diferenciada pelo seu temor a Deus, pelo seu apego a Deus e à palavra de Deus e às coisas de Deus. De modo então que ela, embora fosse uma pessoa muito próspera materialmente, muito realizada, ela também era totalmente apegada a Deus, apegada às coisas de Deus e buscava uma vida de intimidade com Deus. Por que o lar dela entrou nessa série? Em primeiro lugar, o lar de Lídia mudou o mundo porque ela se dedicava à oração. Segundo as interpretações aqui desse texto, na verdade, o que aconteceu é que Lídia promoveu uma certa reunião de oração num certo lugar de oração à beira do rio. E quando Paulo chega, então, ali em Filipos, ele fica alguns dias e ele procura um lugar de oração. E alguém fala para ele: Paulo, tem umas mulheres que se reúnem ali, lideradas por Lídia, na beira do rio, buscando a Deus em oração. E aí Paulo diz assim, verso 13, fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Paulo, então, é atraído para que lugar? Para o lugar onde haviam mulheres que amavam a Deus, que temiam a Deus, que buscavam a Deus, que tinham sede de Deus, no meio de um lugar árido, em que ninguém queria saber de Deus, em que ninguém queria saber de buscar Ele. E aí, aqueles missionários, então, são acolhidos por aquele grupo e começam a conversar com elas. Você consegue imaginar isso? Você, isolada ali, vejam bem, não eram cristãs, ela era judia, e ela estava orando com base na fé judia dela. Você consegue imaginar o próprio apóstolo Paulo chegando ali com Timóteo, Lucas e Silas, os primeiros missionários da história da igreja ali, chegando na sua reunião de oração. Sabe o que isso mostra para a gente? Que não importa quem você é, quando você vai a lugares de oração, coisas começam a acontecer, amém, irmãos? Não importa de onde você veio, qual é a sua origem, mas se você tem se colocado diante do altar de Deus em oração, algumas coisas inexplicáveis, algumas coisas inesperadas, algumas coisas surpreendentes, extraordinárias começam a acontecer. Gente empenhada em orar, aprende a enxergar tudo da forma como Deus enxerga. E aí, por Lídia ser essa pessoa dedicada à oração, que amava a Deus, que queria conhecer a intimidade de Deus, o coração dela já estava sensível, já estava quebrantado. E quando Paulo começa a falar, ela fica ali ouvindo Paulo, ávida pelo que ele tinha a falar, e imediatamente, diz o texto, que o Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. O Senhor abre o coração de pessoas que têm buscado a Ele em oração, de pessoas que têm sede dEle. Sabe por que a gente fez 40 dias de jejum e oração antes do retiro? Não foi para mudar a Deus. Deus não precisa de campanhas de motivação. Deus continua sendo o mesmo, imutável, santo, 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 todo-poderoso. A gente fez essa campanha para preparar o nosso coração duro. Por que Deus, quando queria se manifestar, Ele falava: olha, consagrem o jejum, santifiquem-se, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Porque naturalmente nosso coração não é receptivo a Deus e às coisas dEle. Então Ele fala: preparem-se, vocês precisam se preparar, porque o coração de vocês não vai ouvir a minha voz quando eu estiver falando, mas se vocês estiverem me buscando em oração, vocês vão passar a ouvir minha voz, vocês vão ficar atentos ao que eu estou falando. E Lídia teve uma vida e uma casa diferenciada por isso. Quando nós nos colocamos na torre de vigia, no lugar de intercessão, a gente fica sensível à voz de Deus. E pode ser que a nossa casa entre para a história por causa disso. Pode ser que a sua vida entre para a história.
Pode ser que você não seja o próximo Billy Graham, mas pode ser que o próximo Billy Graham conheça a Jesus dentro da sua casa, através da sua vida, através do seu exemplo, do seu testemunho. Coisas extraordinárias podem acontecer. E a gente não pode se esquecer que a gente está, na verdade, irmãos, no meio de uma luta. Quem é que prevalece nessa luta? Quem é que prevalece no meio da batalha espiritual que a gente está travando, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, nessa luta no meio de um mundo extremamente paganizado, extremamente avesso ao evangelho, avesso à verdade com V maiúsculo, avesso àquilo que Deus revelou? Quem é que prevalece no meio dessa luta? É gente que ora, irmãos. Sempre foi gente que ora. Esses são os crentes que prevalecem. Quais são os lares que não estão desmoronando? Os casamentos que não estão desmoronando? São aqueles de gente que ora, que se coloca diante de Deus, que busca em Deus socorro, tratamento, cura, restauração, se apega a Ele, a palavra dEle, e Ele passa a ser a rocha, o fundamento da verdade em tudo que a gente faz. E esse fundamento nunca entra em ruínas, nunca se abala. Amém, irmãos? A igreja que ora, qual é a igreja que prevalece nessa batalha? É a igreja que ora. E glória a Deus, porque a gente tem visto um crescente movimento de oração no nosso meio nesses dias. Talvez você não esteja testemunhando isso. Queria te convidar para vir aqui, quinta-feira, 6h30 no Move e 8 horas na reunião de oração da igreja. Cada vez mais irmãos têm vindo buscar Deus junto em oração. E isso reflete essa sede de Deus que Lídia tinha. A oração é o meio pelo qual Deus dinamiza o seu povo, impelindo a ação. Oração não é apatia. Dinamis, a palavra dinamizar que eu usei aqui, significa energia, força, poder. Essa mesma palavra usada para dinamite, ou seja, a oração é o meio que Deus usa para encher a gente desse poder e dessa força e dessa fé que não sucumbe diante da aflição, da angústia, mas que pode passar pelo vale da sombra da morte, porque sabe que o Senhor está com ele. Amém? Por isso Paulo diz assim em Efésios 6,18, orem no Espírito em todas as ocasiões. Ele não fala assim, orem no Espírito de vez em quando, orem no Espírito dependendo da situação. Ele fala assim, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo está dizendo isso aqui para quem, gente? Para nós, para eu, para mim, para você, para a igreja do Senhor. Temos que orar por todos os santos, por todo o povo de Deus, clamar a Deus, é isso que a gente tem feito aqui. 19, ele diz assim, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em corrente. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? A gente, irmãos, a única coisa que sustenta esse púlpito aqui é a fé e a oração do povo de Deus. A gente tem certeza disso. A gente, quanto mais a gente ora e clama, e você pode dizer que tem orado por isso, orado pela sua liderança, orado pelo seu líder de célula, orado pelos seus pastores, presbíteros. A gente precisa fazer disso uma constante, é isso que o Paulo está falando. A luta é muito grande. Quem está na frente da batalha está sofrendo ataques constantes. E o que a gente tem que fazer diante disso? A gente tem que orar e clamar, porque aquele que está em nós é maior, amém? E a gente, crendo nele, a gente vai ver ele operar maravilhas. Você tem orado pela sua casa, não se deixe enganar. Orar é relacionar-se com Deus. A gente não tem relacionamento com Deus ou com alguém com quem a gente não fala. Relacionamento, o meio por excelência do relacionamento é a conversa, é falar. Então, o que Deus faz na palavra dele o tempo todo é nos convidar a esse relacionamento, a essa intimidade, a essa vida de alguém que está com a antena ligada o tempo todo no céu, está falando com Deus, se relacionando com Ele, submetendo cada decisão, cada atitude a Ele, perguntando para Ele, Senhor, isso é certo, isso não está? Onde está na Tua palavra? Como é que eu posso aprender isso? Então, irmãos queridos, o segredo é
para a gente ter uma casa que muda o mundo, é a gente fazer da nossa casa uma fortaleza de oração. Sua casa, ela está sendo bombardeada e ela vai continuar sendo bombardeada espiritualmente, assim como a minha. E é verdade que a gente tem que zelar, fazer o nosso papel como marido, esposas, pais, filhos. A luta é grande, questões práticas da vida. Mas, irmãos, se a gente não estiver orando e clamando e se colocando na brecha, como se costuma dizer, na torre de vigia dessa fortaleza, o inimigo pode se vir e no momento que a gente menos esperar, a gente pode tomar uma rasteira, a gente pode tomar uma flechada. Se a gente não estiver ligado, preparado, com o coração preparado espiritualmente para enfrentar certas situações. O pecado vai fazendo as coisas desandarem. Daqui a pouco você está falando do jeito que não era para você falar. Daqui a pouco se tornou normal, o que não pode ser normal. Gritaria, confusão, feridas abertas, ressentimento, amargura. Tudo isso começa a crescer nos relacionamentos ali. E o lar, ao invés de ser um lugar de acolhimento, de perdão, de renovo, de alegria, de celebração, se torna um lugar de peso, de tristeza, de frustrações, de desapontamentos. Irmãos, não tem outro caminho para a gente ter alguma garantia de vitória. É orar constantemente. Quando a gente ora pelos nossos, Deus coloca em nós sabedoria, coloca em nós amor, renova as nossas forças, a gente passa a enxergar tudo diferente, a gente passa a ter uma autocrítica muito maior, porque a verdade é que a gente se acha. E aí quando a gente começa a orar e ler a palavra, a gente fala, peraí, eu não sou tanto assim. E a gente passa a ter um coração ensinável, quebrantado. E aí a partir daí uma obra de transformação começa. E um lar transformado, irmãos, é o mundo transformado. Que tem solução, é o evangelho entrar nas casas, nas famílias, aí a sociedade toda pode ser impactada e transformada. Isso não tem só a ver com a casa do bandido, não, estou falando da minha e da sua casa também, da nossa casa, e ela começa transformando a nossa casa no altar ao Senhor. Segundo lugar, o lar de Lídia mudou o mundo, porque ela colocou a sua prosperidade a serviço do reino. Ela então se volta, ela comerciante próspera, e judia, e, enfim, muito abençoada materialmente, ela se volta para eles depois de ter sido impactada, tocada, ela pede para ser batizada, e a partir daquele momento, ela se volta para Paulo e diz assim, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. O meu desejo é usar o que eu tenho para servir ao meu Deus, ao meu Rei. Eu quero servir a Deus com aquilo que Ele me deu. Eu não quero viver uma vida que apenas usa aquilo que tem para si própria, apenas voltado para si mesmo. Eu quero que essa prosperidade toda que Deus me deu seja usado para o reino dEle, para a glória dEle. Ela entendia. Irmãos, a partir do momento que o Espírito Santo renovou o coração dela, que devia ser assim. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, quando se converte, Jesus então vai para a casa dele, ele recebe Jesus em casa, e ele se levanta na mesa no momento de celebração pós-conversão, e fala para o Senhor, Senhor, se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Senhor, toda essa minha riqueza que eu adquiri de forma ilícita, isso não é mais um Deus para mim, está destronada na minha vida. Eu quero usar o que o Senhor me deu para servir ao teu reino. E esse assunto do dinheiro é tão sério na Bíblia, que você vê, por exemplo, Jesus falando assim, em Mateus 6:24, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Entendem? Servir ao dinheiro. Peraí, tem alguém servindo ao dinheiro aqui? Infelizmente, irmãos, a nossa cultura é extremamente materialista, consumista, estratificada socialmente, não é aquela coisa de, não, crescer, a minha importância, o meu valor tem a ver com o meu salário, com o meu status social, com a roupa que eu visto, de marca ou não é de marca.
Essas coisas todas podem adoecer o coração e fazer as pessoas terem valores completamente avessos aos valores do Evangelho de Jesus Cristo, que não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não pregou, irmãos queridos, um voto de pobreza. Todo servo meu vai ter que ter voto de pobreza a partir de agora. Não é isso. A pobreza de Jesus tinha uma lição específica. Ele, quando foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, um homem rico, não é? Ele não agiu com preconceito nenhum com ricos. Mas o fato é que a pobreza dele, encarnada nele, foi um sinal de falar assim, olha, eu estou encarnando os valores do reino, e no reino, tudo isso aqui a traça vai comer e a ferrugem vai destruir. Como o pastor Henrique falou na semana passada, daqui a 100 anos, o que vai valer a sua roupa de marca? O que vai valer a casa bonitona que você construiu para você? Não vai valer mais para nada. Talvez para gerar um problema enorme de divisão entre os filhos e herança e assim por diante. Então, vejam como Paulo ressignifica o conceito de lucro para tratar essa inversão em relação ao modo como a gente lida com o nosso dinheiro, com as coisas que a gente tem. Ele fala assim em 1 Timóteo 6,6, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Ele usa a palavra lucro aqui, propositalmente. Fala assim, a piedade, que é o sentido de ter um coração puro, desejo de ter um coração puro, com o contentamento, satisfação com o que eu tenho, isso sim é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Entendem? A palavra de Deus não nos proíbe disso. Não fala assim, o dinheiro é amaldiçoado, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o amor a ele, a idolatria do dinheiro. Quando o dinheiro passa a me ter e não eu ter o dinheiro. Quando o dinheiro passa a me controlar. Quando a minha ganância toma conta, ao invés de eu equilibrar minhas ambições, minhas conquistas e submetê-las a Deus. Isso aconteceu com um jovem rico. E o que aconteceu? Jesus falou para ele, olha, você colocou um ídolo aí no seu coração, você tem que derrubar ele, vai e vende tudo. Aí ele deu as costas e foi embora, não quero essa mensagem. Mamon estava ali, entronizado no coração daquele jovem. E aí no final dessa passagem do jovem rico, Jesus diz assim, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Dificilmente alguém que tem prosperidade e abundância neste mundo material vai ter senso de dependência suficiente para reconhecer sua carência de Deus, porque estão inebriados, iludidos por aquilo que o dinheiro pode proporcionar. Mas aí, graças a Deus, ele conclui dizendo assim, mas para Deus tudo é possível. Amém? Ou seja, por que ele salvou tantos ricos na Bíblia? E tem tantos ricos abençoados e usando sua prosperidade para a glória de Deus? Porque para Deus tudo é possível. Deus desentroniza esses nossos ídolos do nosso coração. Até mesmo o coração mais soberbo e altivo é alvo do amor e da misericórdia de Deus. Que relação você pode dizer que tem tido com dinheiro hoje? Um pastor, certa vez, disse assim, já contei essa história aqui há algum tempo, né? Ele estava fazendo uma série de mensagens sobre dízimos e ofertas, e aí um irmão chegou para ele e falou, poxa pastor, você está pregando direto para o nosso bolso, mas a gente está um pouco cansado disso, a gente quer que você pregue também para o nosso coração, a gente precisa ouvir, não é? Aí ele disse assim, não, eu tenho pregado para o seu coração, o problema é que o seu coração está dentro do seu bolso. E é exatamente isso que acontece, gente. Alguém já disse que o nosso extrato bancário é a nossa biografia, porque com aquilo que a gente está comprometido, para isso a gente sempre tem dinheiro. A gente se desdobra, mas a gente consegue. Por quê? Porque é prioridade para nós. E quais têm sido
as nossas prioridades? O que a gente tem demonstrado? O que o nosso extrato bancário revela? Nossa fatura do cartão de crédito revela sobre nossas prioridades, sobre aquilo que de fato é importante para nós. Não estou falando aqui, irmãos, apenas de contribuições na igreja, não. O reino de Deus é muito maior do que a igreja. O reino de Deus tem a ver com pessoas. Pessoas são eternas, almas são eternas. Tudo isso daqui vai ficar e vai deteriorar, e vai enferrujar, e vai se perder, e tudo isso vai passar. Então isso daqui não é o reino de Deus é algo muito maior. Tudo isso aqui é apenas meio para alcançarmos mais vidas. E a gente pode dizer que a gente tem investido em vidas. Nossa casa não deve ser um altar a nós mesmos, à medida que nos fechamos para o exercício do amor prático, mas deve ser um lugar de manifestação da generosidade e da hospitalidade que refletem a glória de Deus e impulsionam o crescimento da igreja. Amém, irmãos? Então a gente tem que aprender isso. Eu gosto muito daquela passagem de 1 Crônicas 29, em que Davi tinha acabado de fazer toda aquela campanha de arrecadação de materiais para a construção do templo. E aí quando ele termina, ele ora a Deus dizendo assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Amém? Ou seja, Senhor, quem sou eu para te dar alguma coisa? Nada é meu, nada que eu tenho é meu, tudo é teu, é do teu reino. E mais ainda, a gente que nasceu de novo vai viver para Ele. Então faça essa oração também, dizendo para Ele: Senhor, a minha casa, os recursos que o Senhor conferiu a mim, são um altar ao Senhor e à sua glória, não são um altar a mim mesmo. Eu quero destronar isso, eu quero derrubar isso. Não tenha dúvida de que essa perspectiva vai mudar o seu mundo. Enxergar a sua casa como lugar de servir ao reino de Deus vai mudar completamente a sua forma de ver o mundo. E por fim, o lar de Lídia também mudou o mundo em terceiro lugar, porque entendeu que o seu lar era a igreja. No verso 40, a gente não leu no início, pula aí, ele diz assim: depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Vejam bem, uma mulher rica e solteira, talvez viúva, no livro não conta, convida 4 missionários para ficarem hospedados na sua casa, alimentar eles, enquanto eles estavam ali plantando a igreja em Filipos, se sentindo completamente honrada com isso. E agora, mais à frente, o texto diz que a sua casa tinha já se tornado uma igreja. A igreja se reunia ali para buscar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. De modo que o que Lídia estava exercendo nada mais era do que aquela hospitalidade que se espera de todo cristão. Hebreus 13, 2 diz assim: não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Você tem noção disso? A ideia de um cristão cuja casa está fechada para o exercício da hospitalidade, irmãos, já é por si só vergonhosa. Agora, vocês imaginem uma possibilidade, que eu ouvi falar de uma igreja lá na França, de uma casa ou de uma célula que está tendo dificuldade de encontrar uma casa para se reunir. Porque, não, na minha casa não, no meu tapete persa não. Não, aquela obra que eu fiz lá em casa, para agora minha casa, tem que ser assim, fechada, eu e minha família. Entendem como a gente pode desenvolver uma relação adoecida a ponto de a gente não querer nem mesmo receber meia dúzia, 10 pessoas, irmãos em Cristo, que comungam na mesma igreja? E Lídia falou: podem vir os 4 missionários para minha casa, porque se Deus me deu alguma prosperidade, ela é para servir o reino dele, ela é para hospedar os anjos dele, os mensageiros dele, ela é para hospedar a igreja dele. A minha casa e a igreja são uma coisa só, porque eu sou a igreja não é esse lugar, a igreja somos eu e você, e a gente precisa desenraizar isso, essa mesquinharia que o pecado submete a gente, de
só olhar para dentro, só fazer o que é da nossa vontade, né? Só querer ser servido e nunca estar disposto a se abrir, a hospedar e a servir. 3 João 1,8, ele diz assim, é pois nosso dever. Ele não fala assim, é nossa vontade, é nosso prazer. Nem isso nem está sendo cogitado. É nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Qual é a visão de João aqui? Gente, receber a igreja do Senhor na minha casa, eu estou me tornando cooperador com a verdade. E eu quero que a minha casa seja um lugar de cooperação da verdade. Alguns devem estar falando assim, gente, Jonathan está falando isso aí. Claro, na casa dele não tem célula, né? Tem 2. Há 2 anos já. Uma bagunça danada. Estou brincando, tá, gente? O pessoal das células que se reúne lá. Aquela sobra exagerada de bolo de refrigerante depois das células, que fica na minha geladeira lá e de noite eu acabo tacando aquilo, comprometendo minha saúde mais do que já está comprometida. Mas como é bom, irmãos, meus filhos já verem que a casa deles é a igreja. Eu lembro que quando eu era criança, isso marcou a minha vida. Minha casa tinha uma varanda grande e começou a ter uma reunião domingo de manhã da igreja que meu pai fazia parte. Eu tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade e, pô, que legal, na minha casa tem uma igreja, né, reunida. E nossos filhos vão crescendo, tratando com naturalidade a missão, já imbuídos dessa missão, se sentindo parte dela. Você quer ser ou não um cooperador com a verdade, é isso que o João está falando. A casa de Lídia entrou para a história como a primeira igreja da Europa, mas ela não tinha a menor ideia da importância que a Europa teria depois, enquanto celeiro missionário. Ela não tinha a menor ideia do que ia acontecer depois. Sabe o que isso mostra para a gente? Que essa generosidade, essa hospitalidade que ela deixa de exemplo para nós, nos leva a uma situação em que 2 anos depois, estamos aqui falando da casa dela, entendeu? A casa dela entrou para a história, a casa dela mudou o mundo. E a gente quer que a nossa casa mude o mundo, que nossos filhos mudem o mundo, que a nossa vida mude o mundo, mas a gente é mesquinho, é pequeno. Então o que Deus quer abrir nossos olhos é para a gente se desapegar e a gente se abrir para a possibilidade de Deus começar uma grande história através das nossas vidas. A gente olhar, por exemplo, para um dos adolescentes que frequenta lá em casa na célula de adolescentes quinta-feira e falar, quem sabe um desses adolescentes aqui vai ser o próximo John Wesley. Pode mudar o mundo, revolucionar o mundo. E aí coisas grandiosas podem acontecer. O próximo João Calvino, alguém que vai ser usado poderosamente em missões, estrategicamente por Deus, marcando a história. Há um tempo atrás, eu visitei um irmão, não é daqui da igreja, não é? E esse irmão tinha uma casa muito bonita, com uma churrasqueira toda limpinha. E aí o pessoal da igreja, dessa igreja de onde eu era, sempre encarnava nele e brincava com ele. Que churrasqueira limpa é essa? Eu nunca comi um churrasco nessa churrasqueira. Que coisa absurda. E o irmão próspero, com uma casa linda e uma churrasqueira, né, limpinha. Churrasqueira boa não é churrasqueira limpa. Tem que estar suja, para mostrar que é usada. Né? Churrasqueira boa é a churrasqueira do Alexandre Aquino. Não sei se ele está aí. Alexandre, de vez em quando, chama a gente para almoçar lá no sábado. Quando eu chego lá, cada vez que eu chego lá, tem umas 10 ou 15 famílias diferentes almoçando junto, servindo, abrindo generosamente a casa e recebendo as pessoas, e aquela alegria em receber. Isso é a churrasqueira de um crente, amém, irmãos? Churrasqueira suja. Tapete persa, sujo, está ali, não tem problema não, pode pisar. A gente tem que entender que se a gente se converteu, então nós não temos mais uma casa. Deus tem a nossa casa para o serviço do reino dEle. O reino dEle não é feito por coisas, é feito por pessoas. Amém, irmãos? E a gente está aqui para servir ao reino, servir as pessoas. Algumas aplicações aqui para a gente encerrar. A primeira delas, faça da sua casa uma fortaleza de oração. Não desista da luta. Né? Faça da sua casa uma fortaleza de oração. Às vezes há pessoas que estão cansadas da luta,
já não oram mais, já não buscam mais a Deus, têm visto que as coisas não têm ido bem. Mas hoje é dia de despertar, hoje é dia de acordar. Se a sua casa não tem mudado o mundo, na verdade, tampouco tem mudado a si própria. A solução não é ficar resmungando, reclamando e chorando pelo canto. A solução é se colocar diante do altar de Deus e dizer: Senhor, eu não me conformo com isso. Meu filho e minha filha não podem continuar nas garras do meu inimigo. Senhor, eu não tenho sido sábio, me dá sabedoria, me capacita a agir de uma forma diferente, a expressar amor da forma que ele vai entender e as coisas vão mudar. O seu cônjuge não consegue dialogar mais. Senhor, opera o teu milagre, eu não me conformo com menos do que o milagre, porque esses sinais vão acompanhar aqueles que creem, amém? Em meu nome expelirão demônios, falarão em outras línguas, pegarão em serpentes. 1000 cairão à direita, 10.000 à esquerda, mas você não será atingido. Isso não é triunfalismo, isso é a fé que a gente tem no Senhor. É essa fé que faz a gente ver as coisas acontecerem e o mundo à nossa volta ser transformado, começando com a nossa própria transformação. Então, vá até o Val de Jaboque, lutar com Deus, figurativamente falando aqui, quem conhece a história. Jacó lutou com Deus, saiu dali mancando, ferido, tocado por Deus, para parar de ser Jacó, suplantador, e se tornar Israel. E Deus quer nos transformar também, mas a gente precisa ir para o altar dele, lutar a guerra que ele nos chamou a lutar. Não adianta ficar resmungando, porque a guerra é intensa, porque a luta é grande, se você não tem buscado ele no altar dele. Segunda lição: administre com generosidade aquilo que o rei te deu para servir o reino, o seu reino. A gente ouviu isso no retiro, a palavra do Filipinho, né? Ele é o rei, você é súdito. Será que você tem vivido para servir ao seu rei? Ele tem sido de fato o seu rei, o seu senhor. Invista em almas. Almas são eternas e o reino é formado por almas. E terceira e última aplicação: seja hospitaleiro, fazendo da sua casa um altar ao Senhor. Nada em nossas casas tem mais valor do que as pessoas que moram nela e do que as pessoas que vão frequentar a nossa casa. Pessoas têm valor. Senhor querido, queremos te agradecer, Pai, por essa história, por o registro da história de Lídia, pelo que o Senhor fez na vida dela e através da vida dela, levantando ela no meio de um lugar hostil ao teu evangelho, para começar um avivamento na Europa, para começar um tempo novo, e queremos também nós, assim como ela, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, para ver um tempo novo começar em nossas vidas, em nossos lares, em nossa igreja, em nossa cidade. Vem, Senhor, com poder e graça sobre o teu povo, vem nos despertar, para que a gente não se acomode covardemente, assumindo que nossos lares são lares derrotados para as trevas, assumindo, Senhor, que não há mais o que fazer, mas que a gente assuma uma postura de servo teu, de serva tua, de gente que ora, que clama, que confia e que conhece o Deus Todo-Poderoso que tem, e tira do nosso coração toda mesquinharia, todo materialismo, todo consumismo, Senhor, e vem implementar em nós os valores do teu reino, que vão nos fazer valorizar muito mais pessoas, almas eternas, do que essas coisas que o Senhor mesmo disse que a traça vai corroer e a ferrugem também. Em teu nome é que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.